Em seu último discurso como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que as tentativas de desacreditar do processo eleitoral são repetições mambembe do que fez Donald Trump após derrota em 2020. Aqui no Superior Eleitoral, procuramos fazer a nossa parte na resistência aos ataques à democracia. Aliás, uma das estratégias das vocações autoritárias em diferentes partes do mundo é procurar desacreditar o processo eleitoral, fazendo acusações falsas e propagando o discurso de que se eu não ganhar, houve fraude. Trata-se de repetição mambembe do que fez Donald Trump nos Estados Unidos, procurando deslegitimar a vitória inequívoca do seu oponente e induzindo multidões a acreditar na mentira. Em reação às estratégias antidemocráticas, o TSE, para além dos pronunciamentos incisivos de do seu presidente e outros ministros, tomou uma série de medidas concretas. Barroso disse ainda que a marca Brasil está desvalorizada no mundo e as autoridades não são bem-vindas em nenhum país democrático. Num mundo que assiste preocupado à ascensão do populismo extremista e autoritário, reiscendendo a fascismo, a preservação da democracia e o respeito às instituições passaram a ser ativos valiosos, indispensáveis para quem queira ser um ator global relevante. Não é de surpreender que dirigentes brasileiros não sejam hoje bem-vindos em nenhum país democrático e desenvolvido do mundo. E nos eventos multilaterais, vagam pelos corredores e calçadas sem serem recebidos, acumulando recusas em pedidos de reuniões bilaterais. Como já disse anteriormente, a marca Brasil vive um momento de deprimente desvalorização mundial. Passamos de um país querido e admirado internacionalmente a um país olhado com desconfiança e desprezo. Ainda na sessão, Barroso afirmou que a liberdade de expressão é importante e precisa ser protegida daqueles que a utilizam para destruir a democracia. A liberdade de expressão é muito importante e precisa ser protegida, inclusive contra os que a utilizam para destruí-la, juntamente com a destruição da democracia. O ódio, a mentira e as ameaças não são protegidas pela liberdade de expressão porque eles se destinam a silenciar a expressão dos outros. Ana Paula Henkel, sua avaliação, Ana, sobre as declarações do ministro e sobre esse paralelo aí que ele tentou traçar entre Brasil e Estados Unidos. Ana. Vitor, vamos lá, para colocarmos os pingos nos is em relação, primeiro sobre Donald Trump, que ele mencionou aí, sobre a eleição de 2020 aqui nos Estados Unidos. Ele disse aí que existe o caminho em desacreditar o processo eleitoral. Pois bem, desde a eleição de 2020, inclusive há mais ou menos 2 semanas, o próprio estado do Arizona encerrou uma auditoria que durou aí bastante tempo. Já existe um processo aí para tentar reverter a eleição no estado do Arizona. Isso está em andamento no Senado do estado do Arizona. E desde novembro de 2020, com essa eleição tão conturbada que nós vimos aqui nos Estados Unidos, vários estados já passaram legislações mais sérias em relação ao processo eleitoral, como, por exemplo, o que os democratas pedem é que não haja um pedido de identidade, de você mostrar a sua identidade para você votar. E os republicanos disseram que não. Se você precisa apresentar uma identidade para comprar bebida alcoólica, você precisa apresentar para votar também. E aí agora os democratas entraram num caminho de dizer que pedir uma identidade para votar é um ato racista. Exatamente. Então, isso para colocar os pingos nos is em relação às eleições aqui. Vários estados, por causa da eleição de 2020, já passaram legislações bem apertadas aí para que haja uma transparência maior nas eleições. Ele disse que o Brasil nunca mais vai ser um ator global importante. Bom, com esse STF deprimente, que traz uma insegurança jurídica inacreditável, talvez histórica, como nós nunca vimos no Brasil,
vai ser difícil mesmo, né? O Brasil, ele tentar ser um ator global importante com esse STF, com tanta insegurança jurídica, o STF que se tornou praticamente um puxadinho aí dos partidos de oposição no Brasil. Não apenas isso, mas a própria corte em si hoje é desmoralizada perante a sociedade. O brasileiro sabe os nomes dos ministros, os nomes das turmas, os nomes dos processos que chegam lá, e isso incomoda muito. Isso incomoda muito porque, na verdade, essa composição do STF, eles têm nojo do povão, das pessoas gostando de política, gostando de discutir política, sabendo os nomes de cada ministro, porque antes eles ficavam encastelados nas Torres de Marfim, ninguém tinha acesso. E agora existe a cobrança, e a cobrança direta, através das redes sociais, através da liberdade de expressão. Por isso é preciso silenciar as pessoas, a sociedade brasileira como um todo, porque agora eles não falam sozinhos. Então, na verdade, ministro Barroso, realmente o Brasil nunca vai ser um ator global importante, como o senhor muito bem colocou aí, com essa composição deprimente que nós temos do STF. E aqui, repito mais uma vez, façam o exercício de imaginar o ano 2023 com mais 2 indicações petistas para o STF. Augusto. Como é bonito o espetáculo da soberba, né? Estava olhando aí, o ministro Barroso, ele se apresenta, ele não faz ele não tem falas no discurso, ele se apresenta. Então você vê o cabelo assim, cada fio em seu lugar, né? As sobrancelhas cheias de cuidados ali, porque ele vai falar. E ele foi premiado pela divina providência com os dons da onisciência, onipotência e onipresença. Ele entende de tudo, ele sabe tudo, ele está em todos os lugares e falando bobagens pela simples e boa razão de que ele não sai de casa para fazer política, nunca saiu, não sabe o que é o Brasil, não andam nas ruas. Esses não precisaram de quarentena, não. Ministro do Supremo, que não é juiz, nenhum deles, só o Fux foi aprovado em concurso. Os ministros do Supremo não saem de casa, mas entendem de tudo. E eles, a cada frase de efeito, eles têm de se conter para não aplaudir, né, o próprio desempenho. Então você percebe que eles amam o som da própria voz. Acham bonito. O Fachin, outro dia, ele estava grávido de orgulho, porque ele disse assim: a liberdade de expressão precisa da expressão da liberdade. Que bonito, né? Jogo de palavras, assim, admirável. São uns medíocres que não entendem de leis, não entendem de eleição e nunca tiveram um voto. Não disputaram nem eleição para síndico do prédio. Se disputarem, perdem. Se disputarem, perdem. Quer dizer, quem é ele para impor ao povo a sua vontade, se é o povo que detém o poder emana do povo e é exercido por seus representantes eleitos ou diretamente. Quem é que foi eleito aí? Todos estão no Supremo porque prestaram um favor ao presidente da vez e foram indicados por isso. O Fachin foi indicado porque discursava a favor da Dilma e do MST. A Barroso foi indicado porque todo mundo dizia ao presidente que as aparições dele como advogado no Supremo era uma coisa admirável, uma aula de direito. Defendeu o terrorista Cesare Battisti, como está pronto para defender o João de Deus, de quem ele era cliente ou seguidor. E o Alexandre de Moraes, porque fez um favor para o presidente Temer, cuidou daquele processo, daquele caso lá que envolveu a invasão por um hacker do celular da mulher do presidente Temer. Só.
Esses são os grandes feitos jurídicos dessa turma que dá discurso sobre tudo, fala sobre tudo e agora está analisando o que ele chama de marca Brasil. Tá? O bom é que eles passam, né? Esse Barroso, que se acha uma sumidade em tudo, vai virar um asterisco em livro de história se couber. Você, Fiuza, 3 minutos. Fala qualquer coisa, né? Ele fala qualquer coisa mesmo, né? Você pensa assim, está querendo se referindo a quê? Eu estou me referindo a qualquer coisa, uma retórica onde cabe tudo, porque ele tem o consórcio, né? Ele fala qualquer coisa porque ele tem o consórcio, o karaokê, não é isso? Não é essa parceria? O consórcio, o Barroso vai aparecer no telejornal com alguém dizendo assim, não, o ministro Barroso está dizendo aqui que acusações infundadas ao sistema, à segurança do sistema eleitoral, mas o sistema eleitoral foi invadido. E o seu colega, Luiz Edson Fachin, declarou ontem que está vulnerável este sistema a hackers da Rússia. Então, nós veríamos esse contraponto no consórcio, no telejornal? Evidentemente que não. O ministro Barroso pode falar o que ele quiser e ele evidentemente, está falando não só o que ele quer, né? Ele está lendo uma cartilha ali, porque o presidente vaga pelas calçadas. Isso é ridículo, minha gente. Isso é uma... vamos dirigir a vocês que estão aí sabotando, né? Isso é ridículo. Deem um texto melhor para o Barroso. Vocês escrevem tão bem. Dê um texto melhor para o Barroso. É dizer que o presidente brasileiro vaga pelas calçadas, procurando com quem conversar e ninguém no mundo conversa com ele. Isso é um vexame. Nem como sabotagem isso presta. Está aí o presidente fazendo o papel dele. Na Índia, na Arábia, em Israel, nos Emirados Árabes, na Rússia, nos Estados Unidos. Não é isso que acontece? Está lá fazendo os acordos, até o Tedros Adhanom, lá dessa OMS inteiramente reprogramada pela China e outros interesses particulares, né, que deu diretrizes absurdas nessa pandemia, das quais o presidente brasileiro discordava, até o Tedros Adhanom esteve lá conversando ao pé do ouvido com o presidente brasileiro. Então, essa invenção dessas histórias, liberdade de expressão, não cola, porque o próprio Google é uma plataforma que tem caído em tentações também de controle, já declarou naquele inquérito famigerado lá que as ações do STF, eventualmente, na questão de controle de conteúdo, supressão de perfis, está na fronteira da censura prévia. Então, tudo que esse ministro fala, né, com essa impostação, com essa afetação, é um Odorico Paraguaçu invernizado, né, porque o Odorico Paraguaçu ele também dizia qualquer coisa. Né, o discurso, as palavras ao vento podem ser quaisquer palavras. Né? E, infelizmente, qual é o grande estranhamento nessa situação? É que não há o crivo. Nós estamos fazendo aqui a revisão, mostrando que é um discurso vazio, político contra o presidente no ano de eleição, que ele não deveria estar fazendo. Mas o que a gente chamava antigamente de imprensa e também a classe dos advogados, a classe dos juízes, não contrasta isso. Né? Tudo bem, uma parte está lá dizendo que o Lula é o deus da honestidade. Mas e os outros? Né? Estão calados, tímidos, inclusive aqueles ministros do STF indicados pelo presidente da República, que eu fico me perguntando até quando eles vão ficar ouvindo essa panfletagem em ano de eleição contra o presidente que é candidato à reeleição, e eles não vão entrar nessa conversa. Eles vão ficar ali de trás dizendo, o Barroso está falando isso, falou? Falou. Então, eu não sei se a gente está se o debate, se os juízes não falam mais nos autos, falam pelos cotovelos,
eu acho que tem que haver o debate. E aqueles que deveriam estar representando o contraditório sumiram. Você, Zé, para fecharmos. Grávido de emoção, essa foi muito boa, essa frase do Augusto. É assim mesmo, o ego é muito grande ali na corte, né? Eles tentam esconder esse ego nas capas pretas, mas ele sobressai a tudo. Olha, Fiuza, você tem toda a razão e essa cobrança é geral. Ontem eu ouvi de 2 parlamentares que já existe no Supremo Tribunal Federal um sentimento médio ali de que ministros ultrapassaram o ponto de retorno nesse embate direto com o presidente Jair Bolsonaro. E mais, a avaliação é de que isso acaba fragilizando o próprio Supremo, que entra na vitrine e na vitrine da política e não da área jurídica, o que torna o Supremo Tribunal Federal em pior condição, porque não dá para os ministros do Supremo disputarem na política, porque eles não foram votados e não têm apoio. Alguns ministros do Supremo, eles já falam a interlocutores no Congresso Nacional, né, sobre essa situação, de que há um inconformismo ali de alguns e ainda não houve esta, vamos dizer, esta abertura, esta fala que eu acho necessária, e você tem muita razão em cobrar, Fiuza, de uma reação interna do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que só o próprio Supremo Tribunal é que tem condições de barrar esse passou do ponto, como dizem alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Realmente, entrar na seara política tendo um oponente político e sendo que o Supremo é jurídico é uma desvantagem, é jogar no campo do adversário. Esse ministro disse também o seguinte, que perigosamente a palavra dele, né? O Supremo está ganhando a antipatia popular e isso é perigoso. Não há ainda nenhuma possibilidade de aprovação no Senado de impeachment de ministro, mas nada impede que a nova formação do Supremo possa iniciar esse ato inédito de abrir um processo de impeachment atrás do outro contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E o povo vai bater palmas, né? Esta é a realidade. Esse discurso do ministro Luiz Roberto Barroso foi o último dele como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Foi a despedida. E despediu fazendo um discurso que, se você reverte para a área jurídica, TSE e Supremo, você vai entender o que ele está falando. Quando ele diz que direito de expressão, há que se garantir o direito de expressão. Sim, olha para dentro e vê que ministros do Supremo estão impedindo um deputado de se expressar, de dar entrevista, de falar, né? Ministros estão prendendo jornalistas, então esse discurso dele pode ser revertido para o Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu concordo, olha só, concordo com o ministro do Supremo que fez essa avaliação de que o Supremo está perigosamente na vitrine e fragilizado.